Olá pessoal, mais um encontro, Você em Foco Podcast. Hoje estamos aqui, claro, como sempre, o Mozart Farias. É isso aí, estamos aqui. Camila Mota. Oi pessoal, boa tarde. Nosso convidado especial, ele é procurador do Estado do Ceará. Ele é Damião Tenório. Olá, Seja pessoal. bem-vindo. Muito obrigado e agradeço a vocês a oportunidade aqui de nos ouvir. Né? Opa. Mais do que ser entrevistado, eu queria falar bastante. Damião Tenório vai se apresentar, mas eu quero que você saiba que hoje você vai acompanhar aqui no nosso podcast duas situações. Uma questão jurídica, porque nós sabemos que nós saímos muitas vezes em busca de justiça, mas é muito demorado os processos. Vamos ver se existem outras alternativas. E mais, a questão da saúde mental. O que você acha? E depois, pós-pandemia, como está a saúde mental das pessoas? Como está a sua saúde? Tá? Tudo isso nós vamos falar aqui. Então, antes de mais nada, como você é em foco aqui no nosso podcast, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Primeiro eu quero agradecer o espaço e dizer a você, caro espectador, que essa energia aqui, que hoje norteia o nosso encontro, ela está mais vibrante por uma oração conduzida pela Camila. Eu estou muito leve para tratar de tudo que for necessário com esse ambiente de pessoas de bem. Meu nome é Damião Tenório, eu sou procurador do Estado, advogado, professor e empreendedor. Mas eu sempre falo e ressalto. A coisa que eu mais me orgulho é ser filho de dois professores, a professora Ana e o professor Alberto, que eles disseram assim: olha, meu filho, o filho da gente humilde só tem uma forma de se dar bem na vida, ou trabalhar ou estudar, ou os dois. Foi o que eu fiz, né? Porque as pessoas sempre encaram o retrato, mas não vê o longo filme que é as nossas vidas do processo, né? As angústias, as aflições, as adversidades, dificuldades. E isso me deixa muito preparado para vir para uma situação dessa natureza, com duas pessoas qualificadas como você ou o Mozart, e a gente mostrar um pouco da nossa história, até porque pode acontecer de alguma coisa que eu falar aqui impactar o coração de alguém. E as pessoas olharem assim, bicho, eu também posso, sabe? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu quero trazer para vocês. O que a gente falar aqui, com a perspectiva do filme. Do filho de dois professores que venceu na vida, que estudou pelo FIES, que andou de ônibus, tomou sopa na hora do almoço e se tornou uma autoridade. E aí eu sempre digo que essa é a principal informação que eu quero dar. Todo mundo tem condições de chegar onde eu cheguei. E mais além, inclusive. Muito mais. Só que o que é mais legal é a gente saber da nossa origem, da nossa história. O alto-santense Braulio Bessa, ele tem uma frase incrível, que eu sempre uso. Ele diz, olha, aquele que esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Porque muitas pessoas que chegam onde a gente chega, Camila, elas, não sei por que motivo, gostam não, né? Perdem a sua essência. Começa a tratar mal as pessoas, ter comportamento arrogante, não ser grato, tudo achar que é ruim. Poxa vida, tem pessoas que têm poder, mas não têm humanidade. Não trata com dignidade, não escuta as pessoas, até para dar um não. E eis o motivo pelo qual eu sempre gosto, nesses espaços, de dizer que essa juventude que está vindo, que está ocupando esses postos de juiz, promotor, procurador, delegado, autoridade no geral, para que as pessoas possam manter a sua essência. É tão difícil passar no concurso, a gente juntar dinheiro para comprar um livro, para comprar uma passagem do avião, do ônibus, para fazer um concurso, aí passa, chega e se encastela, se afasta das pessoas porque tem poder, porque tem, sabe, mas o bonito de ter poder é ter poder com humildade. Sem dúvida. Rapaz, eu vou desafiar aqui. Quem é que não gosta da pessoa humilde? Seja o cara rico, seja o cara famoso. A humildade é um sentimento tão nobre que eu nunca tive antipatia para quem tem humildade. É difícil você... Agora, para quem é arrogante, para quem se acha melhor que as pessoas. Exato. Eu sempre digo na minha sala de aula, quando sou professor, primeiro dia, eu disse, olha, para mim não existe pergunta imbecil. Pergunta ridícula, pergunta boba, não existe, porque eu fui, olha, tudo a vida ensina. Quando eu era estudante de Direito, eu vim do interior de Pernambuco para estudar em Recife, e algumas perguntas, vê só, a minha educação do interior. Aí um cara que estudou a vida, por exemplo, aqui no Farias Brito, aqui em Fortaleza, ou esses colégios grandes, Antares, Master, enfim, Cristos. Cara, é difícil você competir. A qualidade do ensino numa capital para o interior é diferente.
Então eu vim do interior, quando eu chegava na faculdade, e algumas perguntas eram bobas mesmo, mas eu estava pagando, eu sou estudante, eu tenho o direito de perguntar. E aí, ou um aluno ou um professor menosprezava a minha pergunta. Eu me identifico. Exato. Então, Mozart, são essas situações, aí vê só. Aí eu passei por isso, ridicularizado e tal. Esse pessoal que me ridicularizou teve que depois, ao final do curso, ouvir o discurso do orador, o Damião, o cara que fazia pergunta. Mas é desse jeito. E aí, quando eu me torno professor, por que motivo eu vou estar menosprezando, ridicularizando as perguntas dos meus alunos que eles, outros mais inteligentes, não considerem, poxa vida, não, meu irmão, toda pergunta é válida. Você está pagando, você está na faculdade, você tem que perguntar mesmo. E eu tenho que ter paciência para responder a pergunta difícil e a pergunta fácil. Claro. E com dignidade. Porque, olha, a autoestima das pessoas está em xeque. Você imaginou o cara ser um cara truculento, arbitrário, ignorante, com um cara que está aprendendo? Então, como é que essa pessoa vai se sentir à vontade para fazer mais perguntas, vamos lá? Então, assim, poxa, eu posso estar tirando o brilho, tirando a vontade do cara perguntar e de aprender, porque eu tenho um comportamento arrogante. Pô, que perguntamento? Não, Deus me livre. Porque a arrogância Pois distancia, né? Total. Meus estagiários na procuradoria, rapaz, eu tenho... Meu irmão, trata bem, meu irmão, não tá bom ainda, mas você vai melhorar e vai. Então, eu comecei a perceber que todo estagiário que começava comigo, ele não queria para outro procurador. Passava os 2 anos, porque, meu irmão, e a gente vai nessa trilha deixando o legado do bem. Porque, olha, o cara trata bem um profissional, trata bem um aluno, trata bem o estagiário, trata bem o terceirizado da procuradoria, trata bem os colegas advogados, o juiz, trata bem a família, trata bem os amigos. O que é que eu estou amealhando na vida? Eu estou amealhando ódio, rancor, os caras querendo me prejudicar, porque na sociedade que a gente vive hoje, se você alimenta, estimula isso, pode acontecer, meu irmão, num momento de fragilidade, você não tem em quem pegar a mão. Eu li agora recentemente Provérbios 17:17. Tem uma moça que congrega na mesma igreja que eu, da Canaã, lá do pastor Davi Góes, um grande amigo. Eu sou de lá também. É de lá também? Olha, Eu sou da sede. Olha só. Aí ela, olha só. Eu conheci o Davi numa situação de maior adversidade da vida dele. Ele deu um depoimento lindo agora no domingo, e ele dizendo o seguinte: olha, no meu momento de maior angústia, depressão, cara espiritualizado daquele, eu tive a mão do doutor Damião, não cobrei um centavo de honorários. Uma advogada que congregava lá, doutor, só o senhor resolve. Eu fui para cima e acabamos com aquela história, aquela edição maldosa, numa pregação dele, de 1h16, em que eles foram para a imprensa e disseram que um pastor bolsonarista afirmou que a vacina causava AIDS e câncer. Olha que maldade. Meu irmão, esse cara contando essa história, e agora, de forma muito viva, os momentos de angústia e de aflição, desse pastor, vamos lá. E eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é que esse cara consegue sair de casa para acalentar as almas das pessoas que ele cuida, daquele rebanho, naquela pregação que ele faz. E aí olha como foi Deus. Nós conseguimos resolver, ele acabou com isso. E hoje eu não abro mão de todo domingo estar lá, porque, meu irmão, sem palavra é difícil. Sem espiritualidade. Aí agora conheci uma outra pessoa que estava precisando do emprego. O cara era meu amigo, vice-presidente, e consegui. Então, olha só, o que você cultiva, você colhe. É impressionante. Assim, ele colocou esse dia lá uma semente no pires. É o semear o bem, né? O que é que você semeou durante a sua vida? Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Então a gente vê as pessoas chateando. Não. O que é que você fez no passado? Qual é o preço que você tem que pagar pelo que você fez no passado? Então, eu inteligentemente descobri isso. Oxe, então quer dizer que se eu for gente boa, se eu for humilde, se eu tratar bem as pessoas, se eu for humano, eu vou colher coisa boa. Então, meu irmão, eu estou fazendo isso de forma... quanto mais. Sim. Sempre. Fazendo de uma forma que a gente possa dar exemplos, né? Marcar a vida das pessoas. Tem a tal da empatia, né, Mozart? Verdade. A tal da empatia é importantíssima. Sim. É a tal da empatia na prática. A empatia na prática. O que é que a gente consegue com empatia? Eu não sei vocês, mas imagine aqui um cliente que tem um sonho de comprar um imóvel, você é uma das maiores autoridades no ramo. E, poxa, por uma questão de percentuais mínimos, você não... Eu tenho para mim que você cede. Porque às vezes a gente precisa não, a gente às vezes se sente prazer em perder um pouco para dar um afago,
sabe, ter prazer Uma na maior felicidade entrega. das outras. Maior Né? entrega. Então, com certeza que você deve ter vivido isso aqui. Muitas vezes as pessoas querem... Assim, normalmente as pessoas que têm sucesso nos negócios, elas não colocam a parte financeira na frente, né? É Então, consequência, assim, porque né, o do dinheiro que ele é consequência das nossas Atividades, ações. ações, do nosso comportamento mesmo. Por exemplo, eu nunca entro num negócio vendo primeiro a comissão, a né? comissão. Então sempre eu nem olho, eu faço questão de nem pensar nisso. Vocês têm uma clássica O máxima importante no é ramo de ajudar. corretores, né? Que diz assim, eu quero realizar o negócio. E assim, Mas nem vamos todos fazer. são assim, É né? porque, assim, e nessa pegada, obviamente eu já tive a oportunidade de ter o serviço Fazer prestado por vocês, né? Aham. E no começo, aqueles negócios menores e tal, então a pessoa disse assim, doutor Damião, mas já pensou? Logo quando eu cheguei aqui, era uma comissão no aluguel quando eu cheguei aqui em Fortaleza. Aí esse cara, eu fiquei no espectro dele durante muito tempo. Então assim, eu fui evoluindo, ganhando alguma coisa, e ele conseguiu realizar negócio comigo, porque ele apostou que aquele negócio pequeno, no futuro, se eu desse certo, então é essa a pegada, né? Porque pode acontecer. Imagina aqui, você acolheu na época o Xande Avião, que veio aqui, nem o dinheiro da passagem tinha para voltar. Mas conseguiu um lugar bacana, ficou amigo, não se preocupou com recurso. Olha aqui quantos negócios imobiliários, Mozart, você poderia fazer com esses artistas. Então, assim, a vida é essa pegada, vocês estão certos, né? Não botar o dinheiro na frente, meu irmão, Deus abençoa de outra forma. É assim que acontece. Eu sempre acredito nisso, né? Quando eu comecei, né, o mercado imobiliário estava... No começo a gente não entende dessa forma, né? A gente faz pelo dinheiro mesmo, né? Mas depois quando a gente começa a entender que a gente está ajudando pessoas, né, a sair da... Eu comecei com imóvel econômico, né? Tirando as pessoas do aluguel, tirando as pessoas de morar na casa do sogro, na casa da sogra, né? Então... E a gente, quando a gente dá essa virada de entender que a gente está ajudando a pessoa, pronto. Vocês têm uma pegada muito assim, ó. Completamente. A cultura, né, do mercado imobiliário, ela é muito frutífera no nosso país, na minha concepção, porque nós temos um sonho de ter a casa própria. É a realização Se vai dos começar sonhos. com um imóvel lá da Minha Casa Minha Vida ou não, o sonho. E o sonho, o Mozart, a gente não tem como dimensionar o prazer, a realização de você colocar uma pessoa, rapaz, eu estou na minha casa. É muito divino. Eu estou na minha morada. Então, se você colocou o cara na Minha Casa Minha Vida ou uma pessoa lá no Alphaville, as pessoas estão realizando o sonho. E a dimensão do sonho dessas pessoas e a felicidade dela, a gente não tem como dimensionar. É verdade. Eu tenho uma grande admiração pela categoria, porque assim, hoje a gente vê profissionais muito mais habilitados para se comunicar. O corretor de imóveis é um sujeito que ele tem uma habilidade primária que é de se comunicar. E a comunicação não é só com palavras, é com ações, é com... Sabe, você está bem? Pô, eu dou maior valor a isso aqui. As pessoas terem a preocupação de saber como é que está o ser humano com quem eventualmente você vai fazer negócio. É verdade. Né? Então, por isso que você chegou aqui. Quantos amigos você não tem? Assim, as pessoas darem boa referência, né, do seu serviço. É verdade. Portanto, É verdade. E assim, esse assunto, né? Quando a gente chegou aqui, a gente bateu um papo aqui sobre saúde mental, né? foi. E isso aqui é muito forte, né? Eu acho que hoje, até lá na igreja, a gente estava conversando lá com nossos pastores, né? Que aquela primeira fase da pandemia, ela pegou as pessoas mais fragilizadas, né? Então, muita gente teve problema de saúde mental e assim, muita gente se distanciou da igreja porque realmente era complicado. Mas aí veio agora essa segunda fase, assim, né? Essa segunda das etapa. sequelas, né? E aí o que da acontece? Covid. Pegou as pessoas mais fortes. É. Então agora nessa segunda fase a gente viu pessoas que na primeira tiraram de letra, começando a ter problemas de saúde mental, né? Isso. E aí é muito bacana saber que o senhor trabalha com isso, como é que é esse envolvimento. É uma causa, né, que você está abraçando, né? Que é a questão da saúde mental. Né? Deixa eu só fazer uma introdução da questão do relativo de uma causa. Existe um TED Talks, não sei se vocês gostam de assistir, de um sujeito chamado Simon Sinek. E nesse TED Talks de 18 minutos, eu acho, ele fala algo muito impactante. Ele diz assim, olha, as pessoas não compram você, elas compram uma ideia.
Se você é uma empresa, se você é um político, se você... Alguma coisa, as pessoas vão querer o porquê, não o quê. E aí ele dá um exemplo muito impactante para a gente introduzir aqui a causa da saúde mental. Ele fala da história do líder Martin Luther King, que levou em 1963 250 mil pessoas lá para aquela praça em Washington. E por que 250 mil pessoas se reuniram naquele mesmo local, naquele mesmo horário? Não tinha Instagram, Facebook, Exatamente. Nenhuma espécie de rede foi? social. Como é que O que fez é que essa levou? conexão, Assim, né? a conexão, eu me arrepio todo. A conexão não era o mártir, ele era um instrumento de uma causa muito maior e muito humana, que era a igualdade racial. Se eu pudesse, eu nasci em 81, não dava. Mas eu tenho certeza que se eu morasse nos Estados Unidos, tivesse idade para ir para lá, sendo branco ou não, eu iria, porque eu não considero que deva haver diferença entre o sujeito, entre as pessoas, única e exclusivamente pela sua cor. Então veja, isso engaja, porque existe uma causa por trás de um líder. Então, qual é a causa dos líderes que nós temos hoje? Me diz aqui. Cita aqui. A gente tem aqui, por exemplo, no Ceará, o Célio, que trata da causa animal. Bacana, legal. Mas assim, é importante. Minha esposa é louca por animal. Agora vamos lá. É como vocês falaram. Veio uma pandemia, depois de um período pandêmico, onde as pessoas perderam os seus empregos, perderam suas empresas, muitas perderam seus familiares, amigos e perderam aquilo que é mais sagrado do ser humano, a sociabilidade. É verdade. Não é porque você é corretor, porque você não ia vender imóvel, é porque você não poderia sair de casa. Então, qual foi o grande legado do mal que a pandemia deixou? A depressão, ansiedade, síndrome de pânico, todos os males da mente com todas as suas consequências. Então é assim. E que não está sendo dada atenção nenhuma. E nenhuma. Então, esse problema já existia e nós, depois de um período pandêmico, fomos afetados substancialmente. A filha do dono da PagMenos, eu tive uma entrevista recentemente lá com a Patrícia Calderon, lá na Jovem Pan. Ela conversou com a filha do dono da PagMenos, ela disse, Patriciana, eu acho o nome dela. Aí ela disse assim, sabe o que a PagMenos vendeu depois dos medicamentos de Covid? Ansiolítico e depressivo. Então, eu estou indo em toda a farmácia no interior, ansiolítico e depressivo. É o top 5. Aí vê só, como é que isso chegou para um cara que é da área jurídica, professor, advogado, que não tem nada que ver. Eu sempre digo que a dor ensina. Essa besteirinha aí chegou há mais de 20 anos num surto psicótico do meu irmão, Danilo. Rapaz, olha, não tem coisa pior do que você assistir um surto psicótico. É surreal o que passa na mente de quem não tem. Familiar, de alguém que você ama, passando por algo que você, bicho, não acredita que está acontecendo isso contigo. Assim, você imagina que as visões, aquelas coisas, os devaneios, Rapaz, eu me lembro até hoje, assim, com riqueza de detalhe e fisionomia. E a mulher que como trouxe... isso afetou sua família? Total, a família de forma muito transversal. A minha mãe tem depressão profunda. Então, eu queria ir para a política. Olha só como é Deus, né? Ele parece que faz assim, bora aqui, meu filho, você quer ir? Vamos cá. Eu vou dar um motivozinho para você ir. Permitiu que essa doença entrasse de uma forma muito incisiva na minha casa, na minha família, nas pessoas que eu amo. Então, eu sempre tive esse sonho, sabe? Aí a minha mãe dizia assim, meu filho, quando eu tinha 18 anos, olha só. Aí a minha mãe disse assim, meu filho, você é o quê? Você construiu o quê? Você vai mostrar o quê às pessoas? Vai estudar, vai virar gente. Aí agora, 22 anos depois, eu com 40, olha o que eu construí fora de política. Aí eu quero ir, e eu sempre tinha uma angústia, Mozart e Iode e Camila. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou defender? É o advogado, claro, é o concurseiro que eu fui, é o empreendedor, aprendi muito, mas disse, não, está pouco, o que é que está faltando aqui? Aí eu, isso agora... E minha mãe estava em crise, veio aqui para Fortaleza, lá no interior de Pernambuco, numa crise de depressão que eu vim aqui para cuidar, que a minha mãe para ser cuidada por nós, por mim e para minha irmã. E aí eu disse para ele está me mostrando aqui o que é. É a depressão da minha mãe. Quantos lares, eu acredito aqui que na casa de vocês deve ter isso. Quantos lares nós não temos com pessoas sofrendo? Olha o nome, dor psíquica. Rapaz, dor psíquica é aquela dor que você não sabe onde está. Olha, por mais dinheiro, poder que um ser humano possa ter, ele não tem como combater isso.
não tem um bisturi para passar para tirar essa dor. Não tem. Você não sabe encontrar. Então, assim, eu não sei se fica à vontade, Mozart, mas eu considero que Deus, mas com uma forma muito clara, toma aqui na tua cara, filho do ego. Tu não queria ser procurador, é um rei, tu não queria ser advogado, é um rei, tu não queria ser professor, tu não queria ser empresário, tu não queria ser pai, ter um filho saudável que não tem autismo, que não tem... Meu irmão, olha quanta bênção. Toma aqui agora, aqui a dor. Vem pra cá. Vem pra política agora para você defender aquilo que tá doendo. Aí, pra mim, em toda e qualquer entrevista dessa, Mozart e outro, não vai existir um personagem, não vai existir um sujeito gaguejando, porque eu conheço de uma forma muito... É uma causa que você pessoal, faz afetada, né? pessoal, Olha né? só, olha como eu sou sonhador, sabe? Deus me deu uma causa para eu ir para a política e eu corro o risco de impactar na alma das pessoas. Meu irmão, quem é que defende algo que pode impactar na alma, no espírito? Então, esse pouco tempo que eu estou andando com a Camila, nessa nossa jornada da política, a empatia, ela está vindo de uma forma que está transbordando. Eu acabei de contar aqui antes, viu, Mozart, um caso que aconteceu agora na Itarema, na cidade de Itarema. Eu fiz uma volta lá no mercado de carne e tal. Quando estava voltando, indo embora já, um sujeito chamado João Hélio me chamou. Pegou pelo braço e disse assim, doutor, eu vou votar no senhor por causa disso aqui. Aí pegou aqui, saúde mental. Mas por que, João? É que há 3 anos o meu pai se suicidou. Bicho, o cara começou a chorar. E eu sou muito emotivo, eu estou me segurando aqui para não chorar, mas é muito forte. Assim, o cara vê assim na prática, ele diz assim, doutor, foi numa rede. O cara desenganchou o pai dele. Você já imaginou a dor dessa pessoa que tirou o cara, que trouxe você ao mundo de uma rede enforcado pelo suicídio? Aí a pergunta que eu faço, quem é que está cuidando dessas pessoas? A forte dor de você... Eu passei com a minha família, meu irmão, com uma tentativa de suicídio. Eu sofri, meu irmão. Imagina quem perdeu. Eu tenho um colega, procurador do Estado, eu não vou procurar, advogado público, 2, um municipal estadual, que eles perderam os filhos de 21 anos. Meu irmão, isso é imenso. Você não consegue descrever. Eu conheço A essa dor, você conhece. Conheço. Então, Já tem a sua experiência. A gente passou por isso em casa, né? Meu irmão com 22 anos, praticou suicídio também. E assim, é muito forte, né? E assim, é uma dor que a gente não esquece nunca. Toda a família sofre e continua sofrendo. Há quanto tempo, Mozart? Já faz mais de 20 anos. Já, pois é, mas não esquece, tá? né? Mas não esquece, né? E a gente, assim, a gente lembra muito que a gente não tinha ferramenta nem oportunidade e não teve chance também de ajudá-lo, né? Então, E pode acontecer, eu estou estudando muito isso, eu queria ir para esse debate muito preparado. Eu estou lendo uns relatórios do Conselho do Ministério Público, estou lendo uma cartilha como a imprensa trata o tema e estou tendo uma lição diária por tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento. No Ceará, 41 irmãos nossos cearenses se suicidam, 4.000 tentam. Então, essa dor... Isso é um período... Agora, por mês. Por mês, né? Por mês agora, recentemente. Por E sem a subnotificação. A cada 45 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil e a cada 8 segundos, uma tenta. Ou é 3 segundos, uma coisa assim. Então, é assim. Esse é o dano colateral, o Mozart, que só você que perdeu o irmão, que você vai poder externar, mas ninguém vai conseguir dimensionar a dor que está no seu coração, no seu peito, na sua alma. Eu tenho uma dor de uma tentativa, você tem uma dor de um suicídio concretizado, consumado. Então é assim, e se você não estivesse preparado para suportar essa dor, o que é que muito provavelmente você poderia fazer? Então, são essas situações que me deixam muito entusiasmado para, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos... Então, cada reunião dessa aqui, eu tenho que falar com essa energia, com essa vontade, para dizer assim, meu irmão, vamos, que sozinho, uma durinha só, não faz verão no foguete desse, não. E logo depois, assim, só relembrando aqui, né? Logo depois da perca do meu irmão, veio a perca, eu acho que em menos de 3 meses, 3 a 4 meses, logo depois.
Né? Isso é até normal, né? Quando acontece com alguém familiar, e se não cuidar logo, acontece outros casos na família. Né? Então, logo depois meu tio também se suicidou. Logo depois de 3 a 6 meses no máximo. Era o irmão do seu tá? pai ou da sua mãe? Irmão da minha mãe, né? E eu lembro como se fosse hoje no dia da missa, né? Eu fui na missa e na hora que a missa começou, eu fui lá na frente e eu dei um testemunho. Eu falei, ó, eu não aceito isso mais na nossa família. Eu nem entendia, mas eu dei um basta. Na igreja lotada, com todos os familiares. Eu aproveitei aquela oportunidade para dar essa mensagem, né? Eu acho que foi o próprio Deus que me usou para falar isso, né? Até porque esse meu tio é irmão gêmeo. Exato. Então, corria uma grande chance do irmão ir no mesmo caminho, né? É verdade. Aí você veja, olha só, o que as pessoas não estão se atentando. Você sofreu, seu irmão, seu sangue. Meu irmão, e a dor da tua mãe? Perder o irmão e o filho, exato, em um curto intervalo de 3 meses. Ela... Cara, para essa pessoa ter prazer em viver, assim, é mais ou menos o seguinte, prazer não. Qual é o sentido da vida da sua mãe depois de uma dupla perda dessa? Ela começou a se associar com outras pessoas que tinham perdido os filhos, né? E elas se reuniam, né, para conversar. E também ela começou a fazer um trabalho voluntário na Fundação Peter Pan, né? Conheço. Que eu acho que ajudou muito. Inclusive, o hospital da Fundação Peter Pan, ele é hoje na casa onde o meu irmão suicidou. Olha só. Então, foi erguido o hospital infantil. Eu visitei lá, fui lá. Mas é exatamente no local onde era a casa onde a gente morava, onde aconteceu isso. Entendeu? Mas aí, no caso, sua mãe procurou essa ajuda e mesmo assim ainda sofre tanto, né? E isso é uma realidade tão oculta ainda, que eu estive no Carlito Pamplona ontem, e eu palestrando lá, e falei do Damião, falei da bandeira que eu apoio, mas que é uma causa que ele tem levantado mais veementemente. E um dos rapazes que estavam lá no meio, ele falou assim, eu vou votar em vocês, porque eu tenho um problema mental. Aí o amigo virou para ele assim e falou, você tem problema? Ele, eu tenho. É um estigma. Então, assim, depois, quando eu fazendo ainda a palestra e tudo, e todo mundo ficou olhando para ele, porque era um grupo de amigos, e ele se revelou ali. Tanto que no final eu fui conversar com ele. Mas, assim, é uma causa que está no nosso meio. Alguns nós sabemos, como a experiência do Daniel. Eu acho que mais da metade mais da metade não sabe. E as pessoas têm vergonha de dizer. Tem vergonha de dizer, né? Então, muitas pessoas... Todo mundo escondendo, né? Esconde. Muitas pessoas têm vergonha. O número é bem maior. Não, isso aí é com a notificação e as subnotificações. Exatamente. Por exemplo, a gente teve um caso aqui, muito provavelmente, do filho do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Né? O cara tem poder e dinheiro, vê só. Né? Então, eu sempre digo que nós estamos diante de um mal parecido com a Covid, que pega o rico, o pobre, o feio, o bonito, o branco, o negro, o famoso, o anônimo, porque não há algo que você possa dizer assim, o que é? É multifatorial. Então, nós vivemos numa sociedade adoecida. E aqui eu considero que com muita propriedade, um adoecimento potencializado. E as pessoas não estão sabendo lidar com os dissabores, com as situações de adversidades, os nãos que a vida leva. E até essa exposição também das redes sociais, né? Muita gente... As comparações. Vê as comparações, né? Vê a falsa felicidade, a falsa felicidade, né? A vida né? perfeita. Todo mundo tem... O cara é um personagem até o momento de gravar, depois de gravar um cara que pode estar muito mal. Só que quando chega pra gente a informação, é só de lazer, prazer, beleza, dinheiro. Então, essa informação... E diz assim, por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Só que aquela pessoa que gravou aquilo, ela é... em algumas situações, um personagem. É verdade. E quem fica vendo constantemente também isso se deprime. Se deprime total. Também. Então, assim, as comparações, porque, poxa vida, todo mundo quer ter um apartamento de 2 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões. Todo mundo quer ter um carro, quer ter um helicóptero, quer ter um avião, quer ser bem sucedido, quer ser cantor. Então, as pessoas estão se autocobrando de uma forma porque elas têm a todo momento a informação de que tem alguém melhor que ela e que ela não é competente o suficiente. Então, assim,
Pessoal, nós estamos falando, sabe o que é aqui? Eu queria Todo mundo? entender. Empatia. Eu queria entender empatia, o projeto. Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai executar esse projeto? Isso é mais importante. Até para a gente Mozart, poder ajudar. Também, Mozart, né? eu queria muito esse espaço que vocês levassem em consideração o seguinte: a dor ensina. Então, eu estou a dizer às pessoas que isso que nós estamos defendendo passa por um sentimento de empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, vê só, Mozart, eu tenho esse cargo, tenho algum recurso para cuidar da minha mãe e do meu irmão. E aí eu fiz um exercício de me colocar no lugar da gente humilde, que um dia eu fui. Então, se ele tem a mãe, um filho, um pai, um amigo, alguém, com a doença da mente dessa natureza, o que é que vai muito provavelmente acontecer? Mozart, essas pessoas vão sofrer de uma forma muito parecida com o sofrimento daquelas pessoas que estão em campo de concentração. Porque eu tive o cuidado, Mozart, de visitar os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, os hospitais psiquiátricos. Eu não desejo para o meu pior inimigo alguém que padeça do mal da mente ter que frequentar, ter que utilizar um equipamento dessa natureza. Primeiro que, se você precisar, vou dar um dado aqui, o CAPS infantil da Parquelândia, 11 mil prontuários abertos. Sabe o que significa isso? Nossa. Quando você vai lá com seu filho, uma criança, você vai esperar 11 mil pessoas na sua frente. Quanto tempo essa criança vai ser atendida? Então, se você precisar comprar, é caro. É caro. Eu sei quanto é que custa uma caixa que eu compro para minha mãe. Se o cara ganha um salário mínimo, como é que... Aí está faltando medicamento. Então é assim, é um grau de desumanidade tão incrível que o que eu fizer, eu vou estar salvando vida. Quando é que vale salvar uma vida? Então, comigo a ideia é a seguinte. A primeira, fazer as pessoas quebrarem o silêncio. Perder o medo de dizer que tem depressão, de procurar ajuda, incentivar. E como é que eu fiz isso? Na minha casa. Disse, mãe, vamos lá comigo. Sabe o que minha mãe fez, bicho? Ela pegou uns ônibus, botou a foto dela e disse assim, sou a professora Ana e tenho depressão. E tô com meu filho, Daniel Tenório, nessa luta contra o mal. Bicho, é a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Muito forte. Olha, a mãe quebrar o silêncio. Eu disse, mãe, sabe por que você está fazendo isso? A senhora está salvando vidas. Hoje, antes de vir para esse podcast, eu recebi a foto desse ônibus de uma pessoa chamada Goiânia, que ela disse assim, que Deus cuide de quem passa desse mal. Então, olha o risco que eu estou correndo. De a minha mãe, que tinha vergonha, ela foi lá, olha o exemplo que ela está dando. Olha o que a gente não faz por um filho, mas não é um filho. É por uma causa. Disse, mãe, não sou eu. Não se trata de política. Vamos salvar vidas. Porque uma pessoa dessa que vê a senhora, ela pode se encorajar, quebrar silêncio, pedir ajuda e não se suicidar igual o seu irmão, igual o seu tio, meu chefe. Então, Mozart, a primeira coisa, quebrar o silêncio. Ela conhece aqui a charada dela, Camila Ukers. Uma digital influencer de 1,1 milhão de seguidores. Ela foi lá e hoje fazer política, ela exige que a gente esteja próximo dessas pessoas que possam dar um palco pra gente. Ela tem 1 milhão de pessoas. Se essa pessoa me colocar no palco, as pessoas ouvirem o que eu tô falando, eu corro o risco das pessoas se impactarem. Quando eu fui falar, ela toda arredia porque não gosta de política. Aí ela conheceu a causa. Sabe o que ela disse? Eu vou ficar com você porque eu tenho bipolaridade. Tive depressão profunda, aquele problema que ela teve de saúde, quase morreu e tal. E hoje, sabe o que ela fez? Ela, num evento em Quixadá, quebrou o silêncio. Colocou em outdoor, colocou em ônibus também, ela própria, dizendo, olha, eu tenho bipolaridade, não tenho vergonha, procure ajuda. Agora, vê só, um bem que a gente já fez, Ode e Mozart, sem ter mandato, sem ter instrumento, recurso, só com a nossa capacidade de convencer as pessoas de amar. A amar e vir para uma causa que a gente está salvando vidas. Sim. Então, se você, eu queria que muito vocês fossem lá no Instagram dela, 6 mil comentários. Bicho, cada comentário lindo. Dizer parabéns pela sua coragem. Eu também tenho, eu vou procurar ajuda. Então é assim, Nossa. nós estamos perdendo a conta da quantidade de pessoas que estamos salvando, conscientizando de que depressão é uma doença como uma gastrite, um câncer ou qualquer outra enfermidade. E se você deve... Quando você tem dor de dente, você não é para o dentista, por que você tem que ter vergonha? Você não tem vergonha de dizer que vai para dentista. Por que você tem que dizer que quando tem depressão, tem vergonha de ir para o psiquiatra, o psicólogo? Porque ninguém é doido não, porque tem depressão, você tem uma doença.
Então, verdade. esse é o meu primeiro passo. Eu fiz um compromisso. Aí, para a vida pública, eu disse, olha, a primeira coisa que vai ganhar é a causa. Porque eu já ganhei na vida. Se eu não for deputado federal, eu sou procurador, advogado, professor e advogado, e empresário. Então, eu construí algo fora de política. Então, assim, o que está me entusiasmando, me emocionando, dando essa vontade, essa gana, é de que eu, bicho, olha que já pensou. Se Deus abençoa e eu começo com os instrumentos do mandato a fazer uma reforma no CAPS, construir um CAPS, reformar aquele campo de concentração que é o Hospital Psiquiátrico Frota Pinto, fazer caravanas da saúde mental pelas 14 regiões do estado, chegar lá no Congresso Nacional, contaminar positivamente os meus os 512 colegas, são 513. Meu irmão, como é que tá lá no Pernambuco? Como é que tá lá no Rio Grande do Sul? Como é que tá lá em São Paulo? Meu irmão, vamos criar aqui a bancada da saúde mental, das pessoas que, e espiritualizar com essa causa um parlamento que o cidadão não confia, não acredita. Vocês já imaginaram que coisa extraordinária, divina? E com tudo isso, olha o legado que eu vou deixar para o meu filho. Rapaz, o seu pai foi um grande homem. Ele cuidou da saúde mental da gente. Eu sempre digo que as palavras ensinam e os exemplos arrastam. Já pensou? Se esse meu filho for um cara melhor que eu, pô. Ele chegar assim e dizer assim, meu pai, eu vou fazer melhor. Porque ele não está vendo o pai dele ser lacrador, chamar ninguém de corrupto, de bandido, aqueles caras vazios da profundeza do Pires. Não, pô, eu estou comunicando uma conscientização para salvar as pessoas de um mal que eu tenho dentro da minha casa. Verdade. E o meu filho ser um cara corajoso, forte, porque é um foguete danado, foi um cabo de peça política. E meu filho, pai, meu pai é corajoso. Olha o que o meu pai fez com as pessoas. Meu pai conseguiu fazer com que as pessoas quebrassem o silêncio. É divino. Quanto é que vale salvar uma vida para vocês? É verdade, não Para tem mim, preço. para mim já valeu tem o processo. Não é? Saber que você tem essa dor nessa casa, você que passou por isso, já me contou isso. Alguém não tem esse problema. Não existe a possibilidade, depois de um período pandêmico, de você não ser afetado. Ó, por quê? A gente não tem que fazer a conta de quem sofre. É as pessoas que sofrem junto por ver alguém que você ama sofrendo. É verdade. Então, não precisa ser família. Você tem o seu melhor amigo. Codependência, Você já né? imaginou ver o seu melhor amigo num quarto 6 meses sem querer sair de lá, que perdeu o sentido de querer viver? A questão da depressão, que pode descambar para um suicídio, e eu comecei a compreender aqui a dor de viver. Olha que só que incrível. A dor de viver, ela é tão forte que você busca acabar com a sua própria vida para aliviar essa dor. Você já imaginou o que é que está passando na mente de uma pessoa aqui que está passando por isso, que está assistindo esse nosso programa e dizer assim, bicho, você está falando a verdade. E essa pessoa dizer assim, vou procurar. Olha o risco, o doce risco que a gente está correndo. De uma pessoa vir aqui e assim, meu irmão, não vou não, porque a pessoa que faz isso, que está com esse pensamento, deixa eu dar uma dica para você. Olha, a gente ama muito vocês. Sim. Puxa, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, meus amigos. Meu irmão, é uma covardia com a gente que está aqui. Você que está no quarto agora querendo fazer isso, não faça. Procure ajuda, porque você vai fazer a gente sofrer muito. Então é esse tipo de empatia na prática que a gente tem que ensinar as pessoas. E Mozart, e Camila. Então, já imaginou, se a gente for para as urnas, em vez de eleger pessoas, eleger causas? Olha que coisa linda. Com certeza. É verdade. Já pensou você eleger alguém do meio ambiente, Votar em uma alguém da causa. segurança, alguém do animal, alguém da saúde mental, alguém do empreendedorismo? Que coisa maravilhosa. Sabe por que eu falo com esse desprendimento? É que nós somos passagem. E qual é a mensagem que nós vamos deixar? Nessa curta passagem que nós temos aqui. Qual é o legado que você quer deixar para o mundo, para a humanidade? Poxa, é só você se deu bem, fica indiferente, vai ficar e não quer resolver a vida de ninguém, não quer fazer algo por... Então, olha que mensagem linda. Eu, recentemente, antes de vir para cá, eu vi 2 coisas. A história do Magic Johnson e a história do Shimon Peres. Quando contraiu a AIDS, ele virou símbolo da conscientização. Ele fez da dor dele a luta. Usou a imagem, o dinheiro, o poder, o status para cuidar. O Shimon para construir a paz. Nunca mais na vida a gente vai esquecer essas 2 pessoas. Porque elas deixaram um legado que transcende as pessoas dela. Então, quando eu passar,
eu tenho que deixar esse bastão para alguém. A saúde mental, por mais que a gente se empenhe em cuidar e mostrar que esse é o programa de saúde mais óbvio que tem que ser feito, ela vai ser uma luta que não vai se encerrar no passe de mágicas. Só que eu um dia vou lá para o mundo eterno, se Deus quiser. Estou fazendo isso para diminuir conta com ele também, que a verdade é essa. Então, quem é que vai segurar esse bastão? Porque muita gente vai querer vir. Olha aqui, quando o rapaz começou a defender a saúde, a pauta animal, veja que tem candidato estadual, a vereador, a prefeito, sei o quê, com pauta animal. Legal. Já pensou que se isso aqui dá certo, Mozart, e muitas pessoas, ainda que seja por interesse meramente político, começar a defender saúde mental, não tem problema. Sim. Não tem problema, porque você está salvando vidas. Ainda que você seja cretino para fazer cálculo político, porque isso aqui dá voto. Não tem problema, pode vir para cá, a gente está precisando. É isso que eu estou tratando. É esse o risco que eu quero correr. De eu criar uma corrente de um cara que tenha interesse genuíno ou não, como o meu, que eu tenho essa dor na minha casa, que ninguém pode negar. Minha mãe foi lá para a vida pública. Ninguém vai me chamar de mentiroso. Então o cara que quer fazer isso aqui política, beleza, meu irmão, isso aqui dá voto, vai pelo menos por isso. Não tem problema. Mas as pessoas vão saber filtrar. Então, imagine aqui, milhares de pessoas que vão para a vida pública. Ô Mozart, tu sabe quanto é que um deputado federal tem? Disposição pronta, se ele for incompetente, de emenda parlamentar, 25 milhões de reais. Dá pra fazer muita coisa. Mozart, dá pra salvar muita vida. tu é né? doido, Mozart, tu é doido. Mozart, uma caravana de saúde mental pode salvar 10 pessoas, cara. Uma Eu besteira, tava- um custo de R$2.000. A gente conversando aqui desse assunto é muito interessante, né? Eu tô lembrando de coisas que eu já nem lembrava mais, né? Eu tenho um primo, né? Que estava num alto grau de depressão, morava nos apartamentos mais chiques ali da Beira-Mar. E ele já não saía mais de casa, né? Não queria estudar, não queria comer. Não estava nessa situação. E nessa época, né? Como eu libertei das drogas, né? Sou dependente químico, estou curado, né? Já há 12, 13 anos. Amém. Mas nessa época eu ainda estava no começo dessa história e eu estava no NA, né? Eu frequentava o Narcóticos Anônimos, né? E aí eu lembro que me deu assim a minha tia falou, olha, eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho autorização aqui, mas ele disse assim, olha, teu primo tá muito mal. Ele não sai mais de casa, não tem quem faça ele sair da cama, tá muito mal. Eu falei, vou lá. E eu estive lá, né, eu entrei na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu me posicionei, falei, levanta da cama, que eu vou te levar ali para tu conhecer uma realidade. Aí ele pegou, se levantou, obedeceu, foi lá comigo. E eu levei ele para um grupo de NA no Pirambu. Ele morava na Aldeota, nos apartamentos mais chiques. E aí chega lá naquela partilha, né, de experiências, né, do NA. E aí teve várias partilhas. Teve cara que disse assim, olha, eu não tenho nem o que comer na minha casa. Mas eu tô feliz porque eu tô em recuperação, porque eu tô bem. Choque. E aí esse meu primo, ele foi tão impactado com essa visita que ele fez a um grupo de NA, mudou a vida dele. Uma semana depois eu liguei, tia, como é que ele tá? Totalmente transformado. O que foi que tu fez? Falei, tia, eu só levei ele ali, num canto. Nem falei pra ela, nem pra ele. Quando eu levei, já tava lá. No Pirambu, cara. Você salvou o cara da depressão, pesado. ele conheceu um exemplo. E eu tava vendo aqui, hoje ele é procurador federal, né, do Instituto Chico Mendes, né, ICMBio. Tem um salário bem bacana, tô vendo aqui o salário dele. Olha só. Ele tem uma família linda, entendeu? Então, assim, cara, foi só aquela mão que foi lá e puxou, sabe? Mas é justamente isso. Olha só. E a gente... Olha a interpretação de quem veio. Né? De quem veio o teu relato. Deus permitiu que você fosse provar do mundo das drogas para mostrar com preço altíssimo que esse não é o mundo de um filho que ele colocou no mundo. É verdade. Você, no momento de reabilitação, conheceu um conjunto de pessoas que estavam lhe ensinando o real sentido da vida e o que é que um ser humano precisa fazer para ter uma vida adequada. Aí, passando por isso, você foi lá, uma pessoa que estava com depressão. Aí Deus, olha, vem cá, mostra teu filho o que é que tu está passando também. Meu Deus. E mostra. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse podcast, ele pode fazer com que a gente nos dê as mãos, não independente de política.
Verdade. Pra mim, bicho, olha, eu sou desapegado. Juro por Deus, desapegado. Pra gente dar as mãos aqui, meu irmão, a gente tem que defender isso. Vamos sair da zona de conforto, vamos deixar o cabo no foguete só. Vamos todo mundo. Porque a política vai passar e nós vamos continuar com isso. Não se trata de eleição. Se trata de uma causa. De uma coisa que causa mal a gente, que a gente já sofreu com isso. De uma forma ou de outra, de forma direta ou indireta. E que a gente pode ter o prazer de salvar a vida. Ganhar dinheiro é bom. Mas um prazer de salvar a vida, de você tirou o cara de um lugar que tu acha que só foi ele que foi grato a ti, e a mãe dele, e a família, e a esposa, e esses filhos que vieram ao mundo de um cara que poderia ter se suicidado. Olha a cadeia do bem que você... Não tem noção, bicho, é né? surreal, meu irmão. É surreal. Então é assim. Eu queria muito dizer a vocês que esse momento eu sabia que ia ser espiritualizado. Eu tô aqui com energia renovada, uma pancada que eu levei recentemente. Depois que você está me mostrando isso aqui, meu irmão, não posso reclamar não. Vamos para cima com mais força, com mais gana, porque a gente está correndo o risco, todos nós aqui, mesmo os operadores que estão aqui nos auxiliando, e a gente está salvando vidas com um programa, um conteúdo. Enquanto existem pessoas fazendo conteúdo para as pessoas ficarem mal, para as pessoas ficarem deprimidas. Então a gente, olha que conteúdo divino, espiritualizado, humanizado que nós produzimos hoje numa conversa sincera e genuína. Por isso que você tem que compartilhar, porque há pessoas nesse momento que, se não participou, não acompanhou, precisa ver esse podcast. Esse podcast tem que ser impulsionado no ponto máximo. Para as pessoas. Rapaz, isso é de Deus, cara. Deus está usando a gente para a gente impactar mais alguém. Então eu queria me despedir, Camila, o meu amigo Old, Mozart, muito honrado, muito impactado. E dizer que eu estou indo para a política não é para mim, é algo que eu quero deixar. E se, olha que coisa bonita, e se só foi para eu salvar essa vida, valeu a pena. Já valeu a pena. Então, era muito isso que eu queria deixar para vocês e pedir. Você que está doente ou não, e você que não está, vamos lá dar as mãos para a saúde mental. Independente, se tiver uma pessoa melhor defendendo isso aí, vá lá também. Então, a vida tem que ter esse desprendimento. Então, eu estou indo com muita sangue no olho, sangue na veia. Essa dor está me ensinando. A dor das pessoas que eu estou encontrando nesse caminho, nesse caminhar, está me ensinando mais ainda. Então, eu não tenho motivo para ficar em casa mais. Cada lugar que eu for, que eu falar disso, e que, ainda que eu não saiba, que a gente salve uma vida, que a gente mostre um caminho, eu vou estar sendo abençoado. E esse pecador aqui, com erros leves, graves, gritos, o homem está vendo lá de cima, porque ele lê os corações da gente, né? Ele vai dizer assim, vai diminuir, rapaz, eu vou diminuir tua conta aqui comigo. Continua nessa pegada. E prometo a vocês, compromisso meu não é para eleição. Isso dá prazer. Dá prazer a gente servir as pessoas independente de política. Se vier o mandato para a gente turbinar, potencializar, beleza, obrigado, meu Deus. Mas se não vier, a gente continua essa luta. E pelo menos tentando chegar, é o fim do ego, tu não chegou, tu ganhou, meu irmão, leva isso aqui, eu não consegui não. É isso que eu quero mostrar às pessoas. Não existe personalismo, aquele negócio, tem que ser eu, não. Pode acontecer de Deus ungir uma pessoa melhor do que eu só estou falando. Mas pode ser que ele eleja outro, que o cara pegue isso aqui, não, vou fazer. É isso que eu quero mostrar. Mas nesse momento a gente se une a essa com certeza. Muito obrigado aí. Não tem a menor dúvida. É como você disse anteriormente, em off, né? Que nós estamos vivendo uma pandemia invisível, silenciosa. Exato. Né? Então aí, a grande preocupação está aí, com a saúde mental, e você abraçou uma causa bacana, maravilhosa. Nós abraçamos, nós abraçamos. Todos nós. Verdade. E por isso, porque estamos mesmo impactados, não só com a sua história, mas quando é revelado, é colocado assim à mesa, como está mesmo a saúde mental das pessoas, pedindo socorro, pedindo ajuda. Né? E vamos orar por elas. E o número é bem maior do que o que a gente imagina. Sim, com pode ter certeza. certeza. O Tenório nós temos é candidato, né, a deputado federal, não é? E abraçou uma causa nobríssima. Na verdade, eu não sou o Damião. Eu sou um candidato a deputado que defende uma causa. Eu não estou nem preocupado com o meu nome mais. Sabe o que é o meu sonho? Aquele cara que defende a saúde mental. Já pensou? Mas que orgulho massa. Mas juro por Deus, seria um negócio assim, eu gosto muito de ser professor. Mais que procurador, professor. Me sinto muito honrado em ter essa profissão que é dos meus pais. Mas eu poderia dizer a vocês que eu colocaria o professor em segundo lugar se um dia eu for conhecido como um cara que encampa com sangue, suor e lágrima
a causa da saúde mental. Mas não tenha dúvida que isso vai acontecer. Está Se sendo Deus bem quiser. construído. Profetizando aqui, você vai ser o cara, Oh. o deputado federal eleito. certeza. Ô, rapaz, se Deus quiser, se Deus Não quiser. tenha dúvida. Nós que queremos- Muito obrigado. Da gente, Muito obrigado pela sua presença. Muito aí. obrigado. Eu só queria deixar aqui para registrar posteriormente. Meu nome é Damião Tenório, o meu número é 4445. Pronto. Vamos apoiar essa causa. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado Daniel. mesmo, viu? Obrigada. Foi agradecemos. muito, Muito régio, forte. rapaz, foi muito forte. Eu, Foi muito Muito forte, impactante. Emoção, né? E espero que você também tenha participado, se impactado e faça isso. Compartilha o podcast com mais pessoas, você está fazendo um caminho do bem. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Semana que vem mais um convidado especial e vamos aprender mais um pouco com eles, né?